Eu fiquei conhecido aqui na internet como o cara que falou que revólver não serve para defesa. Mas na verdade, é claro que isso é para chamar a atenção da galera para que elas escutem o recado. Na verdade, eu acho que revólver não serve para combate. É claro que ainda é uma ferramenta que pode ser usada para defesa, afinal até um bastão de beisebol pode ser usado para defesa. E nós vamos comentar uma notícia que está sendo falada bastante nos Estados Unidos, que os revólveres a partir de agora representam 25% de todas as vendas de handguns. E muitos estão falando que o revólver está surgindo novamente. Então eu quero tratar sobre esse tema aqui com vocês. Foi sugestão de um de vocês nos comentários. Então, roda a vinheta aí. Eu sempre gostei de revólver. Eu comecei no IPSC com revólver. E eu usava especificamente esse revólver aqui, dá um close nele. Ele é um RT-889, 6 munições no tambor, cano de 6 polegadas também, miras reguláveis. Esse revólver foi meu, hoje ele está no clube. E o revólver que eu tenho hoje no meu acervo é esse daqui, que é um 889 também, só que com cano de 4 polegadas. Eu peguei ele porque na PF, para fazer o credenciamento de instrutor de tiro, você tem que usar um revólver de até 5 polegadas. Então eu venho usando esse daqui, um 889 também de 6 tiros. Eu já tive esse Chiappa Rhino, que hoje também está no clube. Na verdade, se a gente está falando de tecnologia de revólver, o Rhino inovou completamente, levando os revólveres para um outro nível. Eu tenho um desse aqui em calibre 38. Hoje ele também está no acervo do clube, pode ser utilizado pela galera aqui para degustação, para apreciação. E também existem vários outros revólveres aí. A Taurus tem uma linha enorme de revólveres, inclusive a Taurus é a líder de vendas em revólveres lá nos Estados Unidos. Eles fazem revólveres dos mais diversos tamanhos. Esse aqui é um 586 de 6 tiros, bulldoguinho de 3 polegadas de cano, um revólver hoje em dia muito utilizado, inclusive nos Estados Unidos também, muito comercializado. Até uns revólveres maiores, como esse RT-838 aqui, de 8 munições no tambor. Ele usa um frame de um 44 Magnum, né? Então ele é bem grandão, bem maior do que o de 6 polegadas. Esse tem cano de 6,5 e tem eventos aqui no cano. Cara, revólver é uma coisa que todo amante de armas, todo mundo que gosta de armas aprecia. É um clássico. Agora, para combate, como equipamento de combate, eu acho que é uma ferramenta já ultrapassada e que leva riscos para aqueles que resolvem usar como ferramenta de defesa, resolvem portar principalmente no dia a dia. Para começar, a capacidade de munição para mim é um fator limitante enorme e quase que insuperável do revólver. Você tem 6 munições, até 8 se você tiver revólveres muito grandes, e você tem aí um pacote que é muito mais pesado do que uma pistola moderna, é mais caro do que uma pistola moderna, te entrega menos munição que uma pistola moderna e a recarga dele é praticamente impossível, né? Todo mundo fala que a recarga de um revólver no ideal, você ter outro revólver. Aí muitos nos Estados Unidos realmente vêm portando 2 revólveres, que aí você tem o dobro de munição. Pensar numa recarga de uma ferramenta dessa numa situação de estresse, mesmo com um revólver como esse aqui, o Chiappa Rhino, que tem mount clips para recarga, eu acho também que como ferramenta de defesa tá deveras ultrapassado. Eu acho que é perigoso você confiar sua vida num equipamento como esse. Mas então por que nos Estados Unidos o revólver vem se destacando nas vendas, representa 25% do mercado, e por que tem tanto influenciador lá falando sobre isso agora? Primeira coisa, influencers americanos nem sempre trabalham de graça, tá? Você deve considerar a possibilidade de alguns deles estarem recebendo patrocínio para trazer esse tipo de assunto. Outra coisa é que nos Estados Unidos a publicidade com armas de fogo não é proibida, então pode ter propaganda na televisão, pode ter propaganda em outdoor, e cara, nada como uma tecnologia antiga, um calibre antigo para ressuscitar as vendas das indústrias sem grandes investimentos em novos lançamentos, né? E outra coisa que ninguém fala é que se é 25% das vendas de armas curtas, né, 75% ainda é pistola. E outra particularidade dos Estados Unidos é que desde a pandemia, em 2020, muitas pessoas resolveram entrar no mundo das armas, resolveram, na verdade, assumir as rédeas da própria segurança, não necessariamente entrar no mundo das armas, mas adquiriram sua primeira arma. Apesar dos Estados Unidos ser um país muito armado, onde tem 300 milhões de armas nas mãos de civis, não eram todos os cidadãos que têm armas. Muitos cidadãos têm muitas armas. Mas alguns cidadãos entenderam que o nosso mundo é muito frágil, na verdade. A nossa sociedade é muito mais frágil do que eles pensavam, e basta um pequeno ventinho, um vírusinho que aparece lá do outro lado do mundo e a sociedade entra em colapso e ninguém mais pode confiar nas forças estatais para te proteger. Então muita gente adquiriu a primeira arma, e como o revólver tem uma simplicidade enorme de utilização, a pessoa não precisa saber carregar a munição no carregador, você não precisa ter força para manobrar um ferrolho. Uma pessoa de qualquer idade
né, mesmo idade avançada, idosos, conseguem operar um revólver sem grandes dificuldades, né? Pelo menos fazer barulho ele faz, né? Acertar o tiro é outra coisa, mas pelo menos fazer barulho, conseguir se defender, espantar um agressor, consegue fazer com revólver, sem precisar de treinamento, sem precisar contratar instrutor de tiro. Então muita gente foi no revólver. Outra questão é que a Taurus vem dominando esse mercado lá nos Estados Unidos, inundando o mercado de revólveres muito econômicos. Então a gente vê aqui os valores que são praticados no Brasil, você não faz ideia, mas na verdade um equipamento como esse aqui nos Estados Unidos não vai passar muito de 300, 330 doletas, né? Tá entre uma G2C e uma Glock. Então fica muito econômico para uma pessoa adquirir. O salário mínimo nos Estados Unidos é $3.000. Um cara que trabalha no Walmart aí facilmente faz $3.000 por mês. Então com, sei lá, 3, 4 dias de trabalho ele consegue comprar uma ferramenta de defesa como essa para backup. Então o cara já tem uma, pega mais uma. E muitos entusiastas de arma de fogo, que já tinham armas, várias armas, passaram então a olhar para o revólver e falar, pô, eu não tenho um revólver. Vamos adquirir então um revólver, vamos colocar um revólver, vamos adicionar um revólver na coleção. Então acho que isso explica muito também desse movimento. Eu não acho que existe um reboot do revólver, não acho que as pessoas agora descobriram algo novo, de que o revólver é realmente a melhor ferramenta de defesa, muito longe disso. A gente está vendo pessoas que não têm nenhuma experiência com arma de fogo, sabem menos ainda sobre combate armado, menos ainda sobre balística, menos ainda sobre a fisiologia de disparos de arma de fogo, e por isso estão escolhendo um revólver. Eu não acho que isso é algo que você deve levar em consideração na hora de escolher a tua principal ferramenta de defesa, especialmente porque no Brasil não é igual nos Estados Unidos. Lá eles podem ir na loja, adquirir o que eles quiserem, quantas quiserem, e levam para casa no mesmo dia. Aqui você passa por um longo processo burocrático, vai escolher uma, vai ter o direito talvez de comprar uma na Polícia Federal para Defesa e talvez não consiga autorização para comprar outra. Aliás, muito provavelmente não vai conseguir autorização para adquirir outro equipamento. Então, sigo recomendando, optem pela pistola. A pistola é a ferramenta de defesa, é a ferramenta ideal para a defesa pessoal. É a pistola, te dá as múltiplas possibilidades de acoplar acessórios, de você ter mais capacidade, de fazer troca de carregador rápido e busca o treinamento. Realmente, de nada adianta você ter uma arma, seja ela qual for, se você não tem um plano de defesa residencial, se você não tem comportamento preventivo e se você não tem técnica de manuseio e marksmanship com a sua arma. E por fim, nos Estados Unidos existe a questão cultural do exercício do direito à legítima defesa, da segunda emenda americana. Então tem muita gente lá que já está idoso ou que, sabe, mulher e que tem muito pouca chance de usar a arma e mora em estados ou cidades onde a violência é muito baixa, a chance de confronto é mínima, mas mesmo assim eles querem exercer o direito. E aí você pega um revólver menorzinho desse aqui, que é seguro para você colocar num bolso de um casaco, de uma jaqueta. Lá tem muitas regiões que é frio. E aí tá aí. O revólver acaba sendo uma ferramenta ideal para você poder ter essa praticidade, um equipamento pequenininho e sabendo que a sua chance de precisar usar é muito baixa e precisar usar mais do que 5 tiros, então, menor ainda. Mas nós não vivemos nesse tipo de país. Aqui a sua chance de encontro é relativamente grande. E se acontecer, pode ter certeza que não será uma ameaça apenas. Hoje em dia os assaltantes andam em bandos, 2, 3, às vezes até 4, e você não vai conseguir resolver problema nenhum no Brasil, na minha opinião, com 5, 6 tiros. Acho muito perigoso essa escolha. Beleza? Busque treinamento, busque instrutores capacitados, faça treinamento, gaste com munição e assuma as rédeas da sua segurança de forma responsável. É isso que eu defendo. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Se você é apaixonado por tiro como eu acho que você já deve ter percebido uma coisa. Tá complicado achar conteúdo de qualidade em português nas redes sociais, né? Isso porque a nossa paixão não é bem-vinda na maioria das plataformas. A monetização é baixa, nós temos que censurar palavras e tudo que a gente produz gera risco pra gente que mora aqui no Brasil. Por isso temos tantos canais legais que simplesmente desistem. Eu criei um ambiente seguro onde nós podemos falar sobre o que quisermos. Você vai ter acesso ao que eu produzo de melhor, incluindo aulas, programas de treinamento, mini cursos, reviews exclusivos com armas raras, dicas de recarga e programas únicos. Se você quer colaborar com o Diário do Atirador, ter acesso exclusivo, fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, ter descontos incríveis em parceiros e se tornar um atirador melhor, conheça a nossa comunidade. O link está na descrição.